O meu nome é Jonatas e o que eu mais gosto é de conhecer pessoas, conhecer o nome das pessoas, a história das pessoas. Eu vou desejar muito passar tempo a conhecer um pouquinho da vossa história e a poder apresentar-me também. O Paulo Joel esqueceu-se na apresentação que tem no papel do mais importante que lhe enviei. Sou casado com a Madalena. E ele não colocou lá. E somos casados há 34 anos. Temos 3 filhos. O Gerson, que significa peregrino. Faz sentido? Peregrino. O Jó, é o do meio, que significa voltando sempre para Deus. Não é paciência, é voltando sempre para Deus. E a Matilde, que significa aquela que luta até ao fim, aquela que não desiste, aquela que persevera. E somos também pais do coração da nossa nora. Eu sou o sogro da Beatriz, casada com o nosso filho mais velho, e temos deles os dois netos. Então, a Alice e o Benjamin, com 3 e 1 ano. E talvez o mais importante que gostaria para começar era de vos dizer que eu, ao contrário da Madalena, a minha mulher, ela é neta de pastores. Entendem? Eu sou neto de sapateiros. Os meus 2 avós, abuelos, eram, como se diz em espanhol, é sapateiro? A vossa vocalização é muito mais bonita, porque é muito mais aberta. E então, para dizer que com o meu avô materno aprendi que nós não devemos colocar cera para tapar imperfeições. Entendem? Ele fazia sapatos e ele gostava que o sapato fosse entregue bonito, a brilhar. Mas ele dizia, a cera que eu coloco não é para tapar uma falha. Eu não quero enganar os meus clientes, as pessoas a quem vendo os sapatos. Faz sentido? Em português faz muito sentido esta expressão. É importante que este tempo aqui convosco seja sem cera, sem cera, sem cera, sincera, sincera. Em espanhol faz sentido também? Então é isso que eu desejo muito, porque quero imaginar convosco, sonhar convosco, mas mais do que isso, desejo que nós possamos ir atrás dos sonhos de Deus. Os meus, às vezes, têm cera. Os teus sonhos, às vezes, têm cera. Deus não encera nada. Deus é muito claro. Então, eu gostava de fazer uma dinâmica convosco. Eu gosto muito de jogos. Gosto muito de contar histórias na sala da minha neta. Gosto muito de brincar com os colegas dela, 3 anos. Por isso, eu convido-vos para não terem nada no colo, tá? Eu não sei se vocês conhecem esta dinâmica, mas eu tenho de correr riscos, ok? Eu espero que isto está a ser gravado em vídeo, ok? Mas só eu aqui apareço, ok? Melhor para eles, melhor para eles. Porque isto é prova de que eu não quero que pensem sobre vós coisas estranhas, tá? Então, só me veem a mim, tá? E o que gostava é que nós pudéssemos ir imaginando qual é o segredo, ok? Imaginar qual é o segredo. Hoje, este tempo é mais de introdução para momentos onde nos apetece colocar cera, amanhã e no domingo, ok? Mas espero que hoje descobramos qual é o segredo para não pôr cera, tá?
Estão prontos? Conhecem esta? Conhecem? A música, conhecem? Conhecem? Não se preocupem que eu canto, tá? Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam. Incrível! Sem cera! Vocês, uau! Dam, 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 darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam. Vocês diziam que não conheciam e eu quase que estou convencido que vocês conhecem a melodia e os gestos. Um pouco mais devagar, está bem? Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam, dam. Quase. Eu gosto porque não há cera, há enganos. Certo? Na tua vida há enganos, na tua vida há falhas, na tua vida há erros, na minha há. Eu quero, não sei como se diz, caderneta, cromos, é a mesma forma? Cromos são cadernetas. Cromos de futebol, cromos de... Como? Álbum de cromos. Okay. Eu tenho muitos cromos para trocar sobre sofrimento, sobre erros, sobre falhas. Não é preciso imaginar muito. E hoje gostava que nós pudéssemos ser remetidos para a nossa história, sem cera. Tá? O segredo. Eu não vou dizer. Eu espero que vocês descubram o segredo. Eu não estou a perceber agora. Vocês resolveram deixar mesmo a cera toda de fora e o segredo para nós podermos caminhar juntos, não interessa muito eu fazer bem, não interessa muito os campistas fazerem tudo errado e verem que eu consigo fazer bem. No acampamento é um espaço de treino para que os erros venham ao de cima. É normal errar. O segredo é o nariz. Nariz. Tá? Então, primeira orientação, de onde sai a tua mão esquerda ou direita, primeiro nariz, a outra fecha, tá? Segredo? Qual é o segredo? É o nariz. Vamos? Qual é o segredo? Uou! Incrível! Qual é o segredo? Sem cera. Sincera. Esse é o segredo. Sem cera. O nariz é o pretexto para nós imaginarmos juntos como Deus sonha a minha vida, a tua vida, os acampamentos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os mais velhos, mais idosos. É imaginar a riqueza que há se todos participarem sem cera. E a tendência que nós temos
às vezes, quando há dificuldades, é pôr cera. Nós pomos cera para tapar a imperfeição. O jovem que pensamos se deve ir ou não para casa porque quebrou disciplina. Tapar as situações graves que às vezes acontecem, pôr cera. Fingir que correu tudo bem. Num relatório é fácil pôr cera. Eu já fiz muitos relatórios. E de facto, tive a oportunidade de estar em acampamentos com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, com adultos, com idosos. E é fácil pôr cera. Então, é fácil dizer, foi tão bom a conferência, estávamos 150. Não estávamos 150, mas foi bom. Mas cruzámos vida, cruzámos olhar. Olhei para dentro de mim. Então é isso que eu vos proponho hoje. E vou começar por sugerir que nós possamos abrir a palavra naquilo que vocês me propuseram como tema. É lindo o facto de juntos podermos olhar para a palavra em 1 Coríntios 2:9 e darmos conta do seguinte. Hoje, excepcionalmente, eu vou apenas valer-me de 2 versos na palavra, mas vou dar-vos algum trabalho de casa porque vai ser breve e eu vou pedir-vos que para amanhã vocês leiam um dos relatos mais perturbadores, mais difíceis, e onde a palavra, a Bíblia, não põe cera, diz-nos como foi. E eu gostava que vocês imaginassem o que é que nós podemos extrair, o que é que podemos retirar dali. Por hoje eu queria vos convidar para uma viagem imaginativa. Pode ser? Então vamos começar com a palavra. Sempre gosto de lembrar para mim mesmo que a palavra é Jesus em pessoa. Sempre gosto de lembrar para mim. A palavra, o Logos, é Jesus em pessoa. Então, o que diz lá em 1 Coríntios 2:9? Mas como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que o amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Uau! Uau! Nós temos um Deus imaginativo. Nós temos um Deus criativo. Olha só para ti. Não precisas de ir mais longe. É incrível que a primeira e maior surpresa, um verdadeiro milagre, não o maior milagre, mas um verdadeiro milagre, é esta. É que algo exista. Isso é extraordinário. Algo existir em si mesmo é produto da imaginação concretizada de Deus. Isso é incrível. As primeiras páginas da Bíblia e as melhores ideias dos cientistas de hoje concordam plenamente. Tudo começou no princípio. Houve um princípio, um Deus que imaginou. Nós nem existíamos e Deus, de facto, já tinha uma ideia concreta. Imagina-se acerca de mim e acerca de ti. Olha só, não é espantoso? Isto não pode deixar-nos indiferentes. Isso, então, é algo particularmente banal. Não, eu e tu não somos vulgares. Nós somos singulares. Nós somos especialíssimos. E é por isso que é lindíssimo nós olharmos para a história por trás do nome de cada um de nós. É por isso que desejo muito conversar, ouvir-vos e perceber o modo como já captaram como Deus vos imaginou, como Deus vos entreteceu, como Deus vos desenhou, como Deus vos criou. E é incrível que tudo começou no princípio, quando o espaço e o tempo e a energia e a matéria, a gravidade e a luz irromperam, floresceram para a existência. E nós não nos detemos como deve ser, de forma pausada, de forma intencional, a meditar nisto. Aliás, deixo já aqui um parênteses, uma nota de rodapé. Amanhã, quando
conversarmos um pouco sobre a vida devocional. Não sei qual é a vossa experiência, mas tenho-me dado conta que no quadro dos acampamentos, a vida contemplativa, ou seja, o espanto perante aquilo que Deus imaginou e concretizou, é baixo. Nós não temos muito espaço para a contemplação. E hoje queria convidar-vos a isso. À luz da história do Gênesis, nós diríamos que a possibilidade deste universo transbordou para a realidade quando Deus, o Espírito Criador, proferiu o convite original e alegre. Conhecem? Que assim seja. Sim, eu quero. Faça-se. Haja. Quando a imaginação de Deus começa a ganhar forma e nós não precisamos de ir muito longe, basta sair um pouquinho deste espaço que está incrível, está acolhedor, está aqui, eu não sei, uma temperatura próxima a Ibiza em pleno verão, não é? Mas nós saindo para fora sentimos a brisa, sentimos o frio, percebemos a real temperatura das coisas, vemos o encanto, não vemos só cimento, vemos o verde, vemos os vestígios do outono, do inverno. É impressionante que a criação fala, clama, grita. Nós cantamos isso hoje. Eu não combinei nada com o Filipe, nem com a Talita, e o que é verdade é que eles colocaram-nos a louvar, a enaltecer, a destacar, a dar brilho, a dar destaque, a agirmos sem ser dizendo: uau, o Deus que imagina tornou isso notório e eu não reparo. Dia sim, dia sim. Quantas vezes tu paras para contemplar e dar conta: uau, para eu poder imaginar o melhor acampamento este ano, eu só preciso de contemplar. Sabem, nós somos ótimos a planear. Acreditem, conheço bem o jeito de, num ápice, num fim de semana, numa semana, no decorrer de uma planificação bem orientada e sustentada, nós dizermos: este ano aqui o tema é incrível. E não sei se isso está assente em contemplação, na observação de um Deus que imagina, de um Deus que cria, de um Deus que sustenta, que legisla. Então é incrível, porque olhem só, quando Deus disse: eu quero que assim seja, que haja, o que aconteceu? Vocês querem cooperar comigo? Eu tenho aqui algumas notas. O que aconteceu? Em resposta, aconteceu isto: luz, tempo, espaço, matéria, movimento, mar. O que é que tu podes dizer mais? Céu, mais. Como? Estrelas. Como? Assim, aconteceu o quê? Pedra, peixe, passarinho. Não sei como se diz passarinho em espanhol. Como se diz passarinho em espanhol? Pardal. Pardal. Pássaro. Pássaro. Nós, sabem, também se diz pássaro em português, mas nós acabamos por usar um diminutivo e por isso dizemos passarinho. Não é? O que é que isto nos diz? Diz-nos que tu foste imaginado por Deus. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, mesmo aqueles que têm áreas muito caídas, difíceis de nos relacionar, eles foram imaginados por Deus. Eu fui imaginado por Deus. Há aspectos que nós não gostamos quando nos vamos conhecendo, quando a cera se derrete, quando a cera vai, quando a chuva, quando o sol leva a cera, nós acabamos por ver as imperfeições uns dos outros. E nós temos dificuldade em ver que aquele ser humano, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, foi imaginado por Deus, foi criado por Deus. Então, que nós possamos gozar do dom e do privilégio indizíveis de estar aqui. Eu estou aqui, tu estás aqui, porque Deus o imaginou. Então imaginem como isto pode ser transformador nos acampamentos na altura do Carnaval, ou da Páscoa, ou no verão. Nós chegarmos ao acampamento entusiasmados pelas pessoas que Deus imaginou e trouxe até este lugar.
A minha tendência durante um tempo era pensar sobretudo em quem não estava, não valorizando quem está, com a sua história, desmanchado. Então o meu encorajamento é que nós possamos lembrar que Gênesis significa princípios. O primeiro livro da Escritura, Gênesis, significa começos. Eu daqui a pouco vou falar-vos do verdadeiro e maior milagre. Mas nós temos de assumir que esta forma incrível como Deus criou um mega acampamento, ao qual podemos chamar Terra, é incrível. Incrível. Nós podemos ter as mais fantásticas instalações, mas, na verdade, Deus imaginou um espaço onde nós pudéssemos não só beneficiar, contemplar a criação e pudéssemos valer-nos dela para entusiasmar os outros a perceber que são amados, que são preciosos, que são singulares, que são únicos, que são imaginados, que são profundamente, então, amados. Então, estes princípios nós podemos perceber que se expressam através de poesia profunda e de muitas histórias antigas que nós temos narradas na Bíblia. A poesia e as histórias do Gênesis revelam verdades profundas que nos podem ajudar a viver mais plenamente hoje. O que mais desejo neste tempo passado convosco é não só conhecer-vos, mas conhecer melhor em função da história de gente que foi imaginada por Deus, que foi criada por Deus. Então, ousam proclamar que o universo é a autoexpressão de Deus, o ato de fala de Deus. Isto significa que tudo em toda a parte é sempre essencialmente sagrado, espiritual, valioso e significativo. Quando falamos de imaginação, nós não queremos algo etéreo, difícil de ser visto, de ser tocado, palpável. Nós falamos de vidas, da tua vida, da vida do outro. E é realmente significativo percebermos que a imaginação, ela precisa de ser concretizada. Ela necessita, então, de virar matéria. E é através do livro do Gênesis que nós encontramos, então, histórias de bondade e de interligação. A minha e a tua imaginação, por mais fabulosa que seja, necessita depois de se virar de forma prática, sustentada, para que os campistas, aqueles com quem vamos lidar em diferentes semanas do ano, possam perceber: eu sou mesmo um ser imaginado e amado por Deus. E é incrível que, se porventura eu e tu somos o melhor do que está plasmado no Gênesis, que está lá descrito no Gênesis, não podemos de todo faltar à verdade e lembrar que toda a criação é considerada e apreciada em conjunto como um todo belo e integrado, do qual nós somos uma parte significativa, importante, onde há destaque a seguir ao Supremo Criador. No entanto, tudo aquilo que Deus criou é necessário ser por mim e por ti contemplado de forma pausada, de forma digna, de forma inteira. E é tão precioso perceber que esta harmonia é tão boa que o Criador tirou um dia de folga, por assim dizer, apenas para desfrutar. Imaginem, o Criador, tendo feito tudo, aquilo que imaginou, disse: é tão bom e agora é tempo de descanso, é tempo de repouso. Como está o meu tempo de repouso, o teu tempo de descanso? Este é um tempo para retemperar forças, mas também é um tempo de muito trabalho e tempo para planificar e para podermos fazer progressos no que diz respeito ao serviço aos outros. Mas ainda assim, permite-me que coloque um pequeno parênteses em que o segredo é o nariz, o descanso. Como está o teu tempo de descanso? Como está o teu tempo de pausa? Como está o teu sono? Quantas horas tu dormes?
Esta era uma pergunta altamente inconveniente para mim, por causa de, durante muito tempo, irresponsavelmente, dormir 4 a 5 horas. Isso tem um preço. Imagina só. Imagina. É o nosso tempo. Imagina. Deus descansou. E eu e tu, às vezes, pensamos que não necessitamos descansar. Precisamos de produzir. Precisamos de fazer. Como está o teu ritmo no que às refeições diz respeito? Como está o cuidado daquilo que Deus imaginou que é o teu corpo? Num plano físico, num plano emocional, no quadro daquilo que hoje tanto nos afeta e no quadro da região metropolitana de Lisboa, que julgo que não é diferente de Barcelona, de Madrid ou de outra grande cidade espanhola, qualquer grande cidade espanhola, tem, sem dificuldade, uma população muito próxima de Lisboa. O que quer dizer que devemos pensar como é que está também a minha saúde mental. Imagina. O que é que Deus tem que ver com os meus neurónios? Com a minha clareza de raciocínio? Tem tudo. Ele imaginou o melhor para mim, equipar-me da melhor maneira. Então a gestão do nosso próprio corpo também tem muito que ver com esta realidade. O Criador tirou um dia de folga e simplesmente para desfrutar. Este dia de descanso e prazer ensina-nos que o propósito da existência não é o dinheiro, o poder, a fama, a segurança ou qualquer coisa inferior a isto. Então, participar da bondade, da beleza e da vitalidade da criação é essencial. Imagina. Se nós captássemos esta ideia no quadro deste ano 2026 e procurássemos verter isto no âmbito do acampamento. O que desejamos é que as pessoas se deem conta que foram imaginadas, desenhadas por Deus, que há espaço também para o descanso, para o repouso e, sobretudo, para a contemplação. Isso é absolutamente fundamental. Sem estarmos obcecados. Faz sentido esta palavra? Obcecado? Às vezes estamos obcecados com resultados. Até, no bom sentido do termo, com aquilo que nós costumamos designar como conversões. Quantas conversões? Quantos batismos? Quantas decisões? Qual a frequência dos acampamentos? Quando nós deveríamos imaginar o modo como Deus vê um a um, como vê cada participante dos diferentes acampamentos. Segundo a primeira história da criação, tu fazes parte da criação. Foste feito de terra comum, de pó, diz Gênesis. Imaginas isto? É que às vezes parece que eu sou feito de tudo menos de pó, de tanta visibilidade que quero ter. Também aqui gostava de escutar mais sobre quem está a musicar, quem está através da arte em Espanha, a fazer aquilo que conheço a muitos artistas cristãos, que estão a denunciar esta tendência que temos de só querer crescer. Nós só queremos crescer. E isso é tantas vezes contrário ao Espírito de Cristo, que nos remete para diminuir, a importância de diminuir. Nós somos feitos do pó da terra. Há um amigo, de seu nome Renato Cordeiro de Sousa, costumava dizer que somos feitos de pó de nada. Somos substratos de pó de nada. E realmente é isso que somos. Imagina como Deus nos trouxe até aqui e, de facto, a nossa substância é frágil. É temporária. É provisória. Aqui. Nós somos mesmo aqueles que estamos de passagem na Terra. Somos peregrinos. Esta foi uma ideia tão importante para mim e para a Madalena que demos esse nome a um dos filhos, o nosso primogênito, Gerson. É isso que significa. Então, é incrível nós podermos lembrar que, assim como a terra se transforma em melancias, grãos, maçãs, amendoins, depois transformam-se em alimento e esse alimento nutre-te a ti. Imagina isto. Nós, que tempo damos num acampamento
para saborear uma refeição. Não é honrar só quem fez a refeição. É demorar-nos a saborear os alimentos. Um dos privilégios que tenho é conviver com a população em condição de sem-abrigo na cidade de Lisboa. E, em geral, o mendigo, o pobre, sabe valorizar cada migalha, cada pedaço de sopa. E quando não tem até um copo de água, ele vai beber aos pouquinhos. Nós necessitamos de imaginar, então, a forma como Deus tudo criou para que nós pudéssemos viver daquilo que a terra produz. E isto parece assim, tão elementar, tão simples, mas tão complexo. Vocês acharam a dinâmica difícil? No início, fácil. Nós somos capazes de começar a habituar-nos ao fácil e depois não valorizamos. E aquilo que é importante é eu e tu imaginarmos a riqueza da simplicidade criativa e do modo complexo como nós chegamos aqui e nos alimentamos até sem pensar do tempo que demorou uma cenoura a desenvolver-se até ir parar à panela e vai ser transformada e nós vamos comê-la. Amigos, eu não sei como é que é convosco, mas nós nem comer sabemos, nós não imaginamos a riqueza que nos está no prato. E nós necessitamos de recuperar isso. O que é que isso tem a ver com a palavra? Tudo. A palavra é assim que se inicia. Então, queria muito remeter-vos para o essencial, para o primário, para o básico. Então, juntamente com todos os seres vivos, eu e tu partilhamos o quê? O sopro da vida. É isto que nós partilhamos, o sopro da vida. E às vezes achamos-nos mais do que outros. Fazemos acessão de pessoas, classificamos-las por etnias, pelo seu formato físico, pelo seu temperamento, pela sua personalidade. Quando, na verdade, nós partilhamos o mesmo, o sopro da vida. Quem nos dá o sopro da vida? O Deus que imagina, o Deus que tudo imagina. É Ele que nos concede o sopro da vida. Isto é extraordinário. Está para lá do ordinário. Está para lá do comum. É incomum. É fabuloso. É sobrenatural. Está acima do natural. E nós necessitamos de dar-nos conta do modo como Deus imagina. E acaba por permitir que nós possamos participar nos mesmos ciclos de nascimento e de morte. Eu e tu participamos nos mesmos ciclos de nascimento e de morte. Falei-vos dos meus netos, mas não vos falei do meu pai com Alzheimer e da minha sogra que está acamada há anos sem capacidade para comunicar. O que é que eu, com os meus netos, com a minha sogra, com o meu pai, partilhamos? O sopro da vida e participamos num ciclo de nascimento e de morte. E contigo não é diferente. Eu tenho 57 anos e ao olhar para a fragilidade do meu pai, não sabendo eu se partirei primeiro, não sei, porque o sopro da vida não sou eu que o seguro. Então imagina isto, este encanto de nós podermos partilhar aquilo de que somos feitos e para o qual fomos amorosamente desenhados. Então, tu fazes parte da história da criação, diferentes ramos da árvore da vida. E nesta história estás ligado e relacionado com tudo em todos os lugares. Eu não posso dizer assim, eu quero lá saber o que está a passar-se no Sudão, ou o que se está a passar na Venezuela, ou o que se está a passar na Groenlândia. Não me toca. Não toca? Como não toca? Nenhum de nós pode imiscuir-se, pode, de algum modo, desdenhar, colocar-se à margem de um Deus que imaginou um mundo completamente diferente daquele
no qual nós estamos a sentir as dores, sentir o sofrimento. Então, nesta história, nós estamos todos interligados e esta é uma boa definição parcial de Deus. Deus é aquele através de quem estamos relacionados e ligados com tudo. Deus é que permite que nós possamos dizer não, a dor, o sofrimento, as cicatrizes do outro não me são indiferentes, porque Jesus fez-se vulnerável como eu. Então, voltamos lá, 1 Coríntios 2,9. Vou ter de acelerar. Diz, retomo, como diz a Sagrada Escritura, Deus já preparou para os que amam coisas que nunca ninguém viu, nem ouviu, nem passaram pela ideia de ninguém. Então, fazer aqui a ponte. No entanto, infelizmente, grande parte da nossa energia, grande parte do nosso tempo, grande parte dos nossos orçamentos, grande parte do nosso dinheiro é gasto em manter distância uns dos outros. Isto pode parecer estranho para um grupo como este, mas nós estamos carregados de tiques religiosos. Eu começo por mim, maldito religioso que há em mim, okay? Onde tudo é muito funcional, muito medido e pensado em função de qual é o resultado, o que é que isto pode gerar, o que é que isto pode produzir. E eu não uso a imaginação com a qual Deus me concebeu. Então, muitos, se não a maioria dos recursos do mundo são utilizados para nos defendermos uns dos outros, para manter ou aumentar o nosso poder e para salvaguardar a nossa própria posição privilegiada. E olha, escrito isto, refletido isto, eu creio que chapa, que evidencia, que demonstra a realidade que estamos a viver. A uma escala política, mas religiosa, da qual eu e tu não estamos à margem, não estamos separados dessa realidade. Então imagina todo este esforço ser emprego em prol da paz e da reconciliação. Imagina que neste acampamento tu vês diferentes tensões. Eu não sei se é o caso de algum dos diretores presentes, já teve situações em que dois elementos de gangues diferentes estão no mesmo acampamento. Rivais. Onde a tensão é visível, é sentida, é perceptível. Não é preciso sequer haver vocábulo, haver linguagem. Não sei quantos aqui trabalham no Ministério, por exemplo, também ligado e associado àqueles que, tendo estado em prisões, escola, é-lhes dado o privilégio de poderem ter um tempo em acampamento. E é incrível nós podermos perceber que se a nossa energia, o nosso foco, aquilo que imaginamos, mais do que querer garantir segurança, é perceber que aquela pessoa entende que ela é profundamente amada, isso faz toda a diferença. Imagina que já não havia medo entre as pessoas, nem rivalidade, hostilidade, amargura ou vingança. Imagina todas as pessoas deste planeta ou dos acampamentos que tu vais frequentar ou vais dirigir em 2026 poderem gerar um movimento de esperança na cidade ou na região onde está o acampamento. Imagina isto. Bom, é isto que Deus imagina. É isto com o qual Deus sonhou. Então, nós dizemos, eu não consigo imaginar um grande círculo de amor. Eu estou a ver isto difícil no quadro da igreja que integro, ou é difícil imaginar no âmbito do relacionamento entre cristãos que eu diria que têm todas as ferramentas para, olhando para Deus, imaginar participar de um movimento de regeneração de relacionamentos. Mas é verdade que Deus diz, é isto que eu imagino. Um mundo inteiro não só criado, mas também vivendo à minha imagem. Tu crês nisto? Deus dizendo, não, eu desejo que o mundo, que as pessoas, que os diretores dos acampamentos, que os cristãos aqui presentes, que os seguidores de Jesus possam, de facto, colocar em marcha isto. Então, um novo começo. Nós precisamos de aprender a viver cada dia, cada hora, cada minuto, como um novo começo, como uma oportunidade única para renovar tudo. E isso implica que nós possamos caminhar pelo ano de 2026 a ouvir uma voz que nos diz, eu tenho um presente para ti
e mal posso esperar que o vejas. Imagina, Deus a sussurrar-te, a dizer-te, sim, eu imagino. E tu? Então precisamos de abrir as nossas mentes e os nossos corações à voz que ressoa pelos vales e colinas da nossa vida, dizendo, deixa-me mostrar-te onde vivo entre o meu povo. O meu nome é Deus contigo. Então nós precisamos de escolher ouvir essa voz e cada escolha nos abrirá um pouco mais para descobrir a nova vida escondida no momento, ansiosa por nascer. Eu desejo terminar e desejoso de partilhar, escutar aquilo que são os vossos sonhos, os teus sonhos, aquilo que tu imaginas, aquilo que tu ouves de Deus. Mas permite-me só valer-me do segundo texto com o qual desejo terminar e que é em Mateus 4,17. Ou seja, de facto, o maior dos milagres é o recomeço que nós podemos ter em Jesus. É o maior. Quando nós olhamos para o início do ministério de Jesus, a sua mensagem está sintetizada nestas palavras, Mateus 4,17. Arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar. Imaginem só. Imaginem, o reino dos céus está a chegar. Mas esta é uma mensagem antiga e atualíssima. Arrepende-te, que haja uma viragem, não de 360 graus, mas de 180, para mudares de rumo, passares a imaginar, dar a oportunidade a um Deus que imagina. Então, estabeleça-se em mim o reino dos céus. O que é isto do reino dos céus? O domínio de Jesus em cada segmento dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Imagina só isto. Se as tuas escolhas este ano, em equipa, na programação do acampamento, forem colocadas de lado, os teus planos, e permitires que seja de facto Deus a ditar o que pretende, vida a vida. Haja meia volta no meu jeito de raciocinar e decidir, pois já vivemos debaixo da cobertura, do domínio, do ascendente de Jesus. Imagina o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Imagina o que Deus pode fazer na tua vida. Imagina só. Então, eu desejava deixar-vos com um texto para amanhã poderem, na reflexão da manhã, se possível, virem já acompanhados deste roteiro. Em Gênesis, no capítulo 16, desejava muito que pudéssemos imaginar o que Deus pode fazer nos jovens, nas mulheres, nos homens, na minha e na tua vida. Mesmo quando pensamos, isto já não há nada a fazer, isto é impossível. Mas imagina, se Deus tocar, se Deus transformar até segmentos da minha e da tua vida durante este fim de semana. Nós passarmos a olhar de forma distinta. E por isso te convido para, por favor, te demorares. Encontra um tempinho, depois de vires hoje da visita do Porto, ou amanhã de manhã, um pouco mais cedo, ou numa pausa, ler de forma pausada, reler de forma ainda mais demorada e perceber o que é que tu desejas, Deus, que eu imagine? O que é que tu desejas fazer através de mim? Podemos orar? Paizinho, é-nos tão difícil baixar ritmo, escutar a tua voz, acompanhar os teus pensamentos, imaginar como tu imaginas. Mas aquilo que não sabemos, que não podemos, tu sabes e tu podes. Por isso, queremos escutar da tua parte, da tua boca, aquilo que não só já imaginaste, mas ainda desejas que nós possamos acompanhar-te
para que seja concretizado na nossa vida e na vida daqueles que servimos, daqueles que estão à nossa volta. Obrigado por este tempo de exposição, de vulnerabilidade, de abertura a Ti e aos outros. Obrigado, Jesus, porque nos convidas a uma mudança, a uma viragem. Queremos virar-nos para Ti e queremos descansar em Ti. É esta a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.